Oi, gente. Sejam bem-vindos ao Contos Noturnos Brasil. Aqui quem fala é o Bruno. E hoje eu tenho uma história de arrepiar. Mas, antes de começarmos, nos ajudem a crescer. Se inscreva no canal, deixem aquele like macabro e compartilhem com seus amigos mais corajosos. Agora apaguem as luzes, aumentem o volume e se preparem para os relatos de hoje. Relato 1. A Mulher da Encruzilhada. Eu sou o Jorge, caminhoneiro há 15 anos, e já vi de tudo pelas estradas desse Brasil. Mas tem uma noite que até hoje me persegue, como um pesadelo do qual eu não consigo acordar. Era uma viagem longa pelo interior do Paraná, por uma daquelas estradas desertas, onde o silêncio é tão profundo que parece te engolir. O relógio já passava da meia-noite, e a lua mal conseguia atravessar as nuvens escuras que cobriam o céu. A única luz que me guiava era a dos faróis do meu caminhão, iluminando o asfalto úmido. A estrada estava completamente deserta. Não havia uma viva alma por quilômetros. Eu já estava cansado, mas ainda faltavam algumas horas até chegar em casa. De repente, ao me aproximar de uma encruzilhada mal sinalizada, vi algo que fez meu sangue gelar. Bem no meio da estrada, uma mulher, parada, vestida de branco, com os cabelos longos e desgrenhados caindo sobre o rosto, de um jeito que não dava para ver seus olhos. Ela estava imóvel, como se estivesse me esperando. Instintivamente, eu reduzi a velocidade. Meu coração começou a bater mais forte, e uma sensação de perigo se espalhou pelo meu corpo. Algo nela não parecia certo. Não sei dizer o que era, mas havia algo profundamente errado naquela figura pálida, parada ali na escuridão. A primeira coisa que me veio à cabeça foi não parar, mas meus pés pareciam presos ao pedal do freio, como se uma força invisível estivesse me obrigando a parar o caminhão. Quando o farol a iluminou de perto, a sensação de desconforto se transformou em puro terror. O rosto dela, ou melhor, a ausência de expressão, era como se estivesse vazio, sem emoção, sem vida. Era um rosto pálido, congelado, quase uma máscara de cera. Meu estômago revirou, mas, mesmo assim, me vi abrindo a porta do caminhão. Você está bem? Precisa de ajuda? Eu perguntei, mas minha voz saiu tremida, quase inaudível. Ela não respondeu. Apenas me encarou por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Então, sem dizer uma palavra, ela virou-se lentamente e apontou com o dedo esquelético para uma estrada secundária, uma trilha que mal dava para ver. Eu não entendia o porquê, mas me senti compelido a seguir a direção que ela indicava. Como se estivesse hipnotizado, voltei para o volante e virei o caminhão naquela estrada de terra. O silêncio era opressor, e o clima parecia ainda mais sombrio. A estrada era estreita, com árvores fechando de ambos os lados, tornando tudo ainda mais claustrofóbico. Eu seguia devagar, o medo crescendo a cada metro. O que era aquilo? Por que eu estava fazendo aquilo? Então, comecei a ouvir um som estranho, algo parecido com um sussurro. Primeiro, achei que era o vento, mas logo percebi que os sussurros vinham de dentro da cabine. Eu olhava ao meu redor, mas não via ninguém. Só eu, sozinho. Mas aqueles sussurros continuavam, palavras que eu não conseguia entender, quase como uma prece maldita, ficando cada vez mais altas. Foi então que, do nada, a estrada simplesmente desapareceu. Eu estava a cerca de 40 km/h, quando, de repente, o chão sumiu debaixo dos pneus. O caminhão mergulhou numa ribanceira íngreme, caindo descontrolado. A sensação de queda, o barulho do metal se retorcendo, tudo se misturou ao meu grito desesperado. Fechei os olhos e me preparei para o impacto. Senti o caminhão capotar, virar e bater com força. Quando abri os olhos, estava preso nas ferragens, com o corpo dolorido, mas milagrosamente vivo. O caminhão estava destruído. Consegui me arrastar para fora, respirando com dificuldade. Ao olhar para a estrada de onde eu havia caído, percebi algo que fez meu sangue gelar de vez. Não havia estrada nenhuma ali. Era um penhasco. Eu havia sido levado direto para o abismo. Mais tarde, quando finalmente consegui socorro, fui levado a um posto policial próximo. O policial que me atendeu olhou para mim com uma expressão estranha quando mencionei a mulher na encruzilhada. Ele me interrompeu antes que eu pudesse continuar, como se já soubesse o que eu ia dizer. Você não é o primeiro a falar sobre essa mulher, ele disse, com a voz baixa. Muitos caminhoneiros relataram a mesma coisa.
Dizem que ela aparece para enganar os motoristas. E aqueles que a seguem nunca mais voltam. Eu fui uma das poucas exceções, mas até hoje me pergunto por quê. Talvez ela tenha se compadecido de mim, ou talvez tenha achado outra vítima naquela mesma noite. Só sei que, desde então, nunca mais dirigi à noite por aquelas estradas, e a imagem daquela mulher sem expressão me persegue todas as vezes que eu fecho os olhos. Relato 2. O homem no retrovisor. Meu nome é Pedro, e nesses mais de 20 anos dirigindo pelas estradas desse país, já ouvi todo tipo de histórias sobre assombrações. Sempre fui cético. Para mim, essas histórias eram apenas conversas para passar o tempo em postos de gasolina. Mas teve uma noite, na BR-116, que algo aconteceu comigo, e até hoje não consigo explicar. Aquilo me fez rever tudo o que eu pensava. Era uma daquelas noites longas, onde o asfalto parece se estender infinitamente à frente, e o silêncio se torna opressor. Eu estava dirigindo desde o início da tarde, fazendo uma entrega que precisava ser feita logo no amanhecer do dia seguinte. Por volta das 2 da manhã, o cansaço começou a me dominar. Minhas pálpebras pesavam, e os faróis do caminhão iluminavam apenas o vazio da estrada deserta. A lua estava alta, mas envolta em nuvens densas, quase como um presságio. Decidi parar no acostamento por alguns minutos. Nada demais, só para descansar os olhos e voltar à estrada mais seguro. O motor do caminhão ainda estava ligado, e liguei o rádio baixo, como companhia para espantar o silêncio sufocante. Mas assim que me encostei no banco e fechei os olhos, algo mudou. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se o ar dentro da cabine tivesse ficado mais denso, pesado. Abri os olhos e olhei ao redor. Tudo parecia normal, até que senti uma presença. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando? Foi exatamente isso. Primeiro achei que era o sono me pregando peças, mas essa sensação ficou cada vez mais forte. Um calafrio percorreu minha espinha. Sem pensar, meus olhos foram direto para o retrovisor, e foi quando o vi. Lá, na carroceria do caminhão, estava sentado um homem. Ele vestia um casaco preto, surrado, e usava um chapéu que cobria boa parte de seu rosto. A única coisa que eu conseguia ver era o contorno de seu queixo pálido, branco demais para ser normal. Meu coração disparou. Instintivamente, levei as mãos ao volante e quase perdi o controle. O que diabos aquele homem estava fazendo ali? Como ele subiu sem eu perceber? Reduzi a velocidade, ainda olhando pelo retrovisor, esperando que ele se mexesse ou dissesse algo. Mas ele continuava imóvel, como uma estátua. O medo crescia dentro de mim. Precisei parar o caminhão no acostamento outra vez. Peguei uma lanterna que sempre mantenho comigo e desci, tremendo. Olhei para a traseira, andando com passos cautelosos, esperando ver o homem parado lá, talvez esperando para me confrontar. Mas quando cheguei, não havia ninguém. Nada. Dei a volta no caminhão várias vezes, procurando por qualquer sinal dele. Talvez ele tivesse pulado antes que eu parasse. Talvez estivesse se escondendo em algum lugar, mas nada. Só o silêncio da estrada e o vento leve soprando na escuridão. Voltei para a cabine, suando frio, com as mãos tremendo, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Respirei fundo e me forcei a acreditar que era apenas o sono, uma alucinação. Mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples assim. Continuei a viagem, tentando afastar o medo, mas o sono já não existia mais. Meus olhos estavam bem abertos, nervosos, checando o retrovisor a cada minuto, esperando que ele voltasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando menos esperava, ele estava lá novamente. Mas dessa vez, mais perto. Ele já não estava na carroceria. Agora, eu podia vê-lo na parte de trás da cabine, seu rosto ainda coberto pelo chapéu, mas claramente mais próximo. E foi aí que algo ainda mais bizarro aconteceu. Comecei a ouvir uma espécie de ruído, uma respiração pesada, como se alguém estivesse dentro da cabine comigo. Olhei para os lados, desesperado, mas não havia ninguém ali. Somente o som, um arfar lento, angustiante. Meus dedos estavam cravados no volante, o suor escorria pela testa, e o coração parecia que ia explodir. Eu acelerava, como se pudesse fugir daquilo, mas o homem, ele não ia embora.
À medida que os quilômetros passavam, ele se aproximava mais e mais no retrovisor. O pior era que, por mais que eu o visse se aproximando, seu rosto ainda permanecia escondido pelo chapéu, o que me deixava ainda mais aterrorizado. Não saber o que estava por trás daquela sombra fazia minha mente girar em espiral. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não tinha como evitar. A cada curva, a cada reta, ele estava mais perto. Num certo ponto, eu já podia ver os detalhes do casaco negro e rasgado, o jeito como suas mãos pálidas repousavam ao lado do corpo. Mas seu rosto nunca se revelava completamente. Aquilo me atormentava de uma maneira que não consigo descrever. Parecia que ele queria que eu perdesse o controle. Como se ele estivesse ali apenas para me fazer sentir medo, para me fazer duvidar da minha própria sanidade. Não sei por quanto tempo isso durou, mas em determinado momento, ao cruzar uma pequena ponte, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Desviei o olhar do retrovisor, respirei fundo e olhei novamente. Ele havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. O som da respiração desapareceu também. O silêncio voltou, mas não era um alívio. Era o silêncio de algo que me observava de longe, à espreita. Quando finalmente cheguei ao destino, estacionando o caminhão, minhas pernas estavam bambas. Conversando com outros caminhoneiros mais tarde, ouvi várias histórias sobre o homem no retrovisor. Dizem que ele é uma lenda antiga, uma alma atormentada que persegue caminhoneiros que dirigem à noite, sempre à espreita no retrovisor, se aproximando pouco a pouco, até te levar à loucura ou fazer com que você perca o controle da direção. Desde aquela noite, toda vez que pego a estrada de madrugada, não consigo evitar de olhar para o retrovisor, com medo de vê-lo de novo. E o pior é que, às vezes, sinto que ele ainda está lá, apenas esperando o momento certo para reaparecer. Esses foram os relatos de hoje. Se vocês gostaram dessa história, deixem aquele like sinistro e compartilhem com seus amigos. Boa noite. E tomem cuidado com os passos que escutarem à noite. Nunca se sabe o que pode estar à espreita na escuridão.